Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade, da Fermentec de poder falar para vocês sobre a expertise da Solenis em limpeza e desinfecção em fase única. Falar um pouquinho de quem eu sou, Sou José Eduardo, sou químico, tenho pós-graduação na área de gestão da qualidade e produtividade empresarial, tenho experiência de mais de 27 anos na área de higienização industrial, atuo no desenvolvimento de validação de programas de higienização, com ênfase em engenharia sanitária, e agora também atuando na área de desenvolvimento de projetos junto ao segmento de biorefinaria. Como o nosso tempo é curto, então vou falar rapidamente alguns tópicos aqui, mas o grande foco do nosso assunto de limpeza e desinfecção é o programa de açúcar eficiente e seguro. Tá? Projetos de engenharia que a gente desenvolve para indústrias de alimentos e agora também para a indústria de biorefinaria, alguns cases de sucesso e alguns sistemas de controle de dosagem para garantir, principalmente, a padronização, o custo e a eficiência da limpeza. A Solenis, a visão e a missão da marca Solenis basicamente, construir um mundo mais seguro e saudável e agregando valor aos nossos parceiros, aos nossos clientes, com inovações e tecnologias na área de limpeza e desinfecção para ambientes limpos e seguros. Oferecemos, principalmente, diferentes soluções que hoje, no mundo de hoje, a gestão e controle de reutilização de água, gestão de fibras, prevenção de infecção e segurança dos alimentos e bebidas. A nossa proposta de valor hoje no negócio da Solenis engloba vários pilares. Uma expertise global, onde a gente atua em mais de 130 países, a eficiência operacional, maximizando os processos de limpeza e desinfecção, fazendo com que a usina, os clientes tenham um aumento de produtividade, gerando economia de água, sustentabilidade, segurança dos alimentos, a proteção da sua marca, hoje no mercado, o uso sustentável de recursos, cumprindo com as nossas promessas de parceria, através das nossas inovações. Eu faço parte de um grupo de especialistas que a Solenis tem no Brasil e fora, desenvolvimento para trazer inovações e expertise para otimizações de processo, e principalmente através hoje de serviços de tecnologia e inovação. Quais são os pilares, as unidades de negócio que hoje a Solenis atende no mercado brasileiro e fora? Nós trabalhamos na unidade de processamento de alimentos e bebidas, industrial, segmento de indústria, no caso biorefinaria, o biorefino, institucional, lavanderia comercial, saúde, hotelarias, hotéis, papel e celulose, piscina e spas. O foco da nossa apresentação aqui, principalmente no segmento de biorefinaria, é valorizar, trabalhar o programa de açúcar eficiente e seguro. Como consiste esse programa? A nossa equipe, hoje visita as plantas de biorefinaria para fazer um diagnóstico atual das instalações, do processo de limpeza, do procedimento, dos consumos, do tipo de produto químico que é usado, quais são os controles que a usina trabalha, para você montar um case para a gente elaborar uma nova solução. Essa solução pode ser química, pode ser de engenharia e com a expertise dos nossos especialistas. A gente desenvolveu hoje uma tecnologia através de aditivos para fazer limpeza e desinfecção em fase única, ok? Dimensionando principalmente inibidores de incrustação, produtos específicos para eliminar sujidades orgânicas e inorgânicas numa etapa só. E qual que é a ideia? Hoje, nas indústrias, principalmente, tanto indústria de alimentos e agora biorefinaria, o processo, tudo que a gente ouviu até na palestra anterior,
Se eu tenho uma planta parada, um processo parado, eu estou perdendo dinheiro. Então, quando eu faço uma limpeza e desinfecção em fase única, eu reduzo etapas e eu diminuo o tempo de limpeza, eu consigo produzir mais. E, com isso, a gente também elimina a parte de hidrojateamento dos equipamentos. Quais são as soluções que a gente tem? Para evaporadores tipo Robert, hoje a gente tem solução para fazer limpeza em fase única nesse tipo de evaporadores. Por quê? Porque, historicamente, hoje, as avaliações que a gente está fazendo na indústria de biorefinaria, o processo de hidrojateamento é um processo muito perigoso, né, demanda muito tempo e você perde produtividade. Então, a questão da segurança é pré-requisito para que a gente desenvolva tecnologias para eliminar esse tipo de ação. Ou até mesmo, né, estender. Eu faço uma vez por semana, ou uma vez cada 40 dias. Se eu conseguir fazer uma vez só na safra, né, um processo desse, então o ganho de produtividade é muito alto. E a segurança também. Então, o que a gente faz? A gente visita as plantas, avalia as instalações, e a maioria dos processos que a gente está avaliando, o pessoal simplesmente usa soda cáustica, certo? E o tipo de sujidade que eu tenho nesse tipo de residual, ela é basicamente muito mais inorgânica do que orgânica. E, com isso, você faz uma limpeza fervendo soda, levando um tempo muito grande, que depois dessa fervura ainda tem uma pessoa que vai entrar lá para fazer o hidrojateamento. Então, a ideia nossa é desenvolver tecnologia que a gente já tem de alguns aditivos que consegue fazer a limpeza da sujidade orgânica e inorgânica numa etapa só. Com isso, a gente consegue eliminar a questão do hidrojateamento, ou então estender ela, né, diminuir essa frequência. Então, como que a gente faz isso, né? Através de alguns produtos. Quais são eles? A gente tem alguns aditivos que é colocado na soda cáustica, na solução, aonde eu potencializo a reação e eu consigo eliminar esse tipo de sujidade. Temos também alguns produtos, deixa eu voltar aqui, aceleradores. Só um minuto. Mais um. Um acelerador, vocês estão vendo dentro da tubulação ali, né, uma agitação. Hoje, na maioria dos processos de limpeza, no evaporador ou no sistema Robert, você não tem uma ação mecânica eficiente. E, com isso, você não consegue eliminar totalmente a sujidade, por isso que é necessário fazer o hidrojateamento. Ok? Então, aqui é uma recomendação, né, um tipo de procedimento que hoje a gente pode fazer de etapa única, onde eu tenho a soda e tenho 2 aditivos que eu consigo agregar nessa solução, fazendo que eu consiga eliminar a sujidade orgânica e inorgânica numa etapa só. Com isso, eu diminuo o tempo total de limpeza e eu elimino o hidrojateamento. Esse é o nosso objetivo do projeto de açúcar seguro. O que a nossa empresa, né, a Solenis, hoje também, nós temos um time de engenharia que é capaz de projetar centrais CIPs. Para quê? Porque a indústria de biorefinaria hoje também, a gente está avaliando, a maior parte dos projetos, você tem um tanque só, né, e você usa a solução, na maioria das vezes descarta, não reutiliza, então você perde químico, perde temperatura, perde água e aumenta o volume de efluente do processo. Então, desenvolvendo alguns projetos de engenharia, como a gente faz, você tem como armazenar o químico que você recirculou, reutilizar, ter um tanque para ácido, caso necessário fazer uma utilização, e um tanque para água recuperada, totalmente automático. Tá? Limpeza, a vazão, velocidade, temperatura e concentração. Simplesmente você aperta um botão e o sistema prepara tudo isso automaticamente. Com isso, a gente garante sempre a mesma concentração, o mesmo tempo, a eficiência e a economia dos insumos. Aqui um exemplo, né, da nossa tecnologia num evaporador, onde a gente fez uma videoscopia, o processo antes de limpeza e depois aqui embaixo os espelhos depois da limpeza com a tecnologia que a gente fez. Qual que era o objetivo desse projeto? Eliminar o hidrojateamento. E aí o que a gente fez? A gente pegou
Fez a videoscopia após o hidrojateamento, para a gente ter a base zero, e depois começou a trabalhar quimicamente e abrimos, né, o estágio para avaliar a limpeza sem o hidrojateamento. Então, depois de 40 dias, o estágio estava com a mesma eficiência do hidrojateamento. Então, o projeto nosso, o propósito nosso hoje é justamente isso, ter tecnologia química para que você consiga ter o mesmo resultado eliminando ou então espaçando o hidrojateamento. Ok? Então, são alguns exemplos de processo que a gente tem aqui, single stage, onde eu faço um rinse ácido, depois eu tenho um produto alcalino com um aditivo, onde eu consigo fazer limpezas com um tempo menor. Tá? Falando um pouquinho sobre coluna de destilação, a gente também tem um projeto nosso para trabalhar com anti-incrustante na etapa de produção, para diminuir esse tipo de incrustação, e aí implementar a nossa tecnologia, que seria o anti-incrustante, um produto alcalino e um aditivo para fazer limpeza single stage. Podemos fazer também usando ácido, né, um ácido específico, juntamente com o processo. Então, tem várias opções aí de limpeza e desinfecção para que a gente consiga ter uma eficiência no processo. Alguns cases que a gente fez com o processo fase única, como eu falei para vocês, a redução e eliminação de etapas ácidas. Tem alguns processos que você faz ácido uma vez a cada 20 dias, 30 dias, ou, né, você elimina essa etapa ácida, ou espaçando ela, ok? Diminuindo o custo. Aqui são alguns exemplos, são 5 etapas, né? Um enxágue, uma etapa alcalina, um enxágue intermediário, uma etapa ácida e um enxágue final. Com produtos específicos, a nossa tecnologia, com alto poder de umectante e emulsificantes e bastante sequestrante na formulação, eu consigo fazer uma etapa alcalina e ácida numa etapa só com um produto específico. Então, aonde a gente consegue trabalhar? Em pasteurizadores, trocadores, trocador casco-tubo, são vários processos aí onde a gente consegue atuar. Os sistemas de dosagem que hoje a Solenis tem, controladores de condutividade, centrais de desinfecção, projetos de engenharia, geradores de espuma, tudo isso a gente trabalha, né, com os nossos clientes para otimizar e trabalhar com segurança. E aqui, para finalizar, alguns cases dos nossos trabalhos, né? Uma limpeza CIP numa tubulação de vinhaça, onde ela estava obstruída, com uma vazão muito baixa, fizemos uma limpeza CIP aí de choque e tivemos um resultado da melhora da eficiência do processo. Tá? Meu tempo já acabou ali. E, para finalizar, um trocador casco-tubo, onde também fizemos esse trabalho. A condição deles era bem suja mesmo. Nós fomos informados aí que fazia algumas safras que esse sistema não tinha feito limpeza, e a gente, com o nosso processo, conseguiu chegar aí, melhorar a troca térmica, melhorar a eficiência e, com isso, melhorar a produtividade do sistema. Ok, pessoal? Basicamente seria isso.